Ainda tem um assunto internacional que eu quero trazer para você, que é do nosso colunista, o João Paulo Charlot, que está chegando por aqui para falar de um caso também extremamente importante, que é sobre o brasileiro que está preso lá em Israel, o brasileiro Thiago Ávila, que é um integrante daquela flotilha que estava indo mandar ajuda humanitária a Gaza e que acabou sendo preso por Israel. Ele vai comparecer a um novo tribunal neste domingo. O João Paulo escreveu sobre isso, esse caso está dando muita repercussão. Ele já está conosco ao vivo aqui para que a gente possa entender um pouco mais porque esse caso é tão importante, principalmente depois da declaração do presidente Lula, né? João Paulo, queria ouvi-lo a respeito disso. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabíola e os demais colegas, todo mundo que está assistindo. Olha, se aproxima aí um grande drama pessoal e uma grande crise diplomática. O drama pessoal é em relação a esse cidadão brasileiro, Thiago Ávila, que foi capturado e levado para Israel quando estava em águas internacionais, dentro de uma embarcação que fazia parte de uma flotilha que pretendia chegar à faixa de Gaza. O drama diplomático diz respeito às relações de Brasil com Israel. Não há embaixador brasileiro em Israel e não há embaixador israelense no Brasil. Portanto, a comunicação diplomática é precária para resolver um problema dessa magnitude. Do ponto de vista brasileiro, Fabíola, o que aconteceu foi o sequestro de um cidadão brasileiro por Israel. É uma acusação muito grave que saiu numa declaração pública do Itamaraty, assinada pelo Brasil e pela Espanha. Do ponto de vista de Israel, o que acontece é que Thiago se associou a uma organização que Israel considera terrorista e que, portanto, a sua ação pretendida na faixa de Gaza, a partir do desrespeito a um bloqueio naval que Israel impõe na região, configuraria um ato de guerra de ajuda a um inimigo de Israel dentro de uma legislação muito excepcional, que é a legislação aplicada em tempos de conflito armado. O Thiago, junto com outro cidadão de origem palestina e cidadania espanhola e sueca, estão fazendo greve de fome, e inclusive não estão tomando água. Hoje a defesa deles pediu acesso a médicos que pudessem acompanhar a situação. E as queixas aí do Brasil e da defesa do Thiago são três. A captura teria sido ilegal, por ter se dado em águas internacionais. Ele estaria sendo torturado e não haveria uma acusação formal contra ele. Eu fiz uma coluna no UOL, que eu acho que todo mundo que acompanha o assunto se preocupa com isso, pelo menos deveria dar uma olhada, independentemente sobre se acham que Israel tem razão ou sobre se acham que os membros da flotilha têm razão, porque é uma coluna que explica tecnicamente o que vai ser discutido nessa audiência do domingo e o que está por trás da possibilidade de condenação desse brasileiro em Israel. Nessas situações se aplica um direito muito excepcional, que é o direito da guerra, o direito humanitário, e dentro dele vigora aí um manual de São Remo, que é um conjunto de normas para a guerra naval. Olha, quem acha que a detenção é um sequestro, diz isso baseado na legislação ordinária, onde para prender alguém é preciso ter um mandado ou é preciso um crime flagrante e deve ocorrer dentro do território nacional ou em águas internacionais em casos muito específicos, como pirataria e alguns outros. Então, desse ponto de vista, a prisão para essas pessoas seria ilegal. Do ponto de vista de quem considera que Israel está em guerra contra o Hamas na faixa de Gaza e aplica o direito humanitário e o manual de São Remo, qualquer embarcação civil que tente furar um bloqueio naval pode ser detida, pode ser interceptada e os tripulantes podem ser capturados. O mais grave é que nessa legislação excepcional, se existe a conclusão de que alguma pessoa colabora com o lado inimigo, então ela pode ser considerada combatente ou um civil que tomou uma ação ilegal em tempo de guerra. Essa é a complicação possível para o Thiago Ávila nesse momento. Então é importante entender quais são os elementos jurídicos presentes nessa discussão, independentemente da posição política que o leitor tenha, porque são esses elementos que vão pesar numa possível condenação, me parece inédita, de um cidadão brasileiro sob a acusação de cooperar com uma das partes em conflito lá em Israel, ou a libertação dele, caso a defesa consiga passar a versão de que a flotilha era meramente humanitária, não tem nenhuma relação com o Hamas, Thiago é uma pessoa inocente e a jurisdição israelense não alcança águas internacionais. Então, esse é o debate que está colocado, com um elemento muito dramático do ponto de vista pessoal, que é a situação física dele, a greve de fome, a sua negação em tomar água, e do lado diplomático, a relação já muito deteriorada entre Brasil e Israel, que pode agora chegar a um novo patamar de deterioração com esse caso escandaloso. Muito obrigada, João Paulo. A coluna dele disponível para você. Ô, Josias, você queria mais uma? A gente tem um monte de assunto quente aqui. Para o Charlot, para esclarecer, porque está muito claro as duas posições, o manual de São Remo, tudo claro. Agora, quem aplica a legislação é o próprio judiciário israelense, porque aí fica a impressão de que o brasileiro vai ser julgado no campo inimigo com um juiz
que não está necessariamente olhando para os direitos, a legislação convencional, né? Vai aplicar uma legislação de guerra segundo a ótica de Israel. É isso? Eu conversei com o especialista, professor de pós-graduação em Direito Marítimo da Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro, exatamente sobre esse ponto, Josias. E ele diz o seguinte: quem entra no território de um país soberano está sujeito à legislação desse país, seja a legislação migratória, seja, em tempos de guerra, essa legislação excepcional. Então, para o azar do Tiago, ele vai ser, de fato, julgado por um tribunal israelense, com base nas normas que Israel impõe e interpreta ali. Qualquer recurso vai se dar em tribunais internacionais, onde é lamentável dizer, Israel não tem sido responsabilizado de forma alguma. É isso. João Paulo, muito obrigada. A coluna realmente é ótima. Eu estava lendo aqui junto também, explicando tintim por tintim desse caso que ficaremos atentos. Certamente, João Paulo vai escrever mais sobre isso ao longo desse final de semana. Obrigada por você colaborar conosco. Até a próxima.